Então, vamos. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que vocês estão assistindo, então, esse vídeo, certo? Então, tá, sexto ano, nosso assunto dessa semana é atmosfera terrestre. Nós fizemos lá, né, o texto, lemos o texto, acredito que sim. Fizemos atividade a grande maioria, já me contatou, poucas dúvidas essa semana, certo? A dúvida que surgiu foi, professora, copiar o texto no caderno? Quem não tem acesso à impressão, eu já falei aqui, talvez não tenha assistido o vídeo, a futura prova, a futura avaliação, ela acontece de que forma, tá, pessoal? Ela vai ser referente às questões feitas até hoje. Se vocês têm as questões corretas no caderno, vocês têm o conteúdo, porque as minhas questões são em cima das atividades feitas e propostas até o dia da prova, certo? Tá? Então, se vocês tiverem tudo ok, então faça a pergunta, responde bem bonito lá no caderno, depois eu vou estar passando. Essa dessa semana não é avaliativa, né? Sim, conta como participação, mas não uma atividade avaliativa, tá ok? Então, se vocês tiverem as atividades feitas lá corrigidas no caderno, vocês têm a questão lá para a prova, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui qual foi a atividade feita essa semana, tá? Vamos lá. Esse é o texto lá que receberam para impressão, ok? Tá lá, vocês receberam o texto. Esse aqui foi feito aqui, eu já tenho as respostas para passar para você, certo? Para quem não fez, para quem fez corrigir, por favor, coloquem em dia lá o caderno. Esse aqui foi o texto que vocês receberam ou na plataforma lá do Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp, né? Pelo grupo do WhatsApp. Então, o que muda lá foi o quadro. Por quê? Por que muda? É a mesma coisa, a mesma informação. Ah, professora, mas tem coisa diferente. Ok, eu sei, mas o que muda é que a impressão na escola não é feita colorida. Então, né, podia ficar apenas um borrão, então eu preferi fazer assim, né, deixar colorido para quem tem acesso e quem não tem lá somente a impressão da escola, poder conseguir fazer leitura, tá? Mas a gente vai ler as duas formas, a gente vai conseguir fazer, certo? Então, a nossa apresentação começou lá, também entreguei esse material lá pelo PowerPoint, né? Teve gente que não conseguiu abrir o áudio, eu já gravei, mas eu vou postar aqui de novo para vocês, ok? Tá? Então, o conteúdo dessa semana, atmosfera terrestre. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Ela é formada por diferentes gases, entre eles o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás argônio, o carbônico e o vapor d'água. No surgimento do planeta Terra, não havia atmosfera. Essa camada gasosa se formou aos poucos e sua composição era diferente da atual. Camadas da atmosfera. A atmosfera se estende por muitos quilômetros acima da superfície terrestre. Não é possível estimar com precisão onde ela começa e onde ela termina. Opa, isso, né? E onde começa o espaço interplanetário. Além disso, o ar que compõe não está distribuído de maneira uniforme. Para fins de estudo, a atmosfera é dividida em camadas. Quais? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Na camada mais próxima da superfície da Terra, a troposfera, os gases constituintes do ar existem em maior quantidade. À medida que aumenta a altitude, a quantidade de gases diminui. Isso é, o ar se torna cada vez mais rarefeito. Cerca de 99% de todo o ar se encontra em uma camada de até 32 quilômetros de altitude em volta da Terra. Tá aí o quadro para vocês, as camadas da atmosfera. Então, quais são elas aí, né? Troposfera, certo? A camada inferior da atmosfera vai do nível do mar até cerca de 12 quilômetros de altitude. Sua temperatura atinge menos 60 graus. Na parte superior, nessa faixa acontece a maioria dos fenômenos climáticos. Estratosfera vai até 50 quilômetros acima do nível do mar. Sua temperatura sobe com aumento de altitude. Começa em menos 60 e vai até menos 15 graus.
é onde fica o quê? A camada de ozônio. Ó, estratosfera é a camada de ozônio. Mesosfera lá, próxima camada. A camada mais fria da atmosfera. Fica entre 50 e 90 quilômetros de altitude. Sua temperatura diminui conforme subimos. Parte de menos 15 graus na divisa com a estratosfera e chega a 120 graus. É onde ocorrem as estrelas cadentes. Quando a estrela vem e ela entra em contato, então, com a mesosfera, ela fica incandescente, né? Certo? Depois a gente vai explicar melhor isso lá na atividade, eu explico melhor para vocês. Próxima camada lá, termosfera. Camada mais externa da atmosfera. Ela parte dos 90 e chega aos 600 quilômetros de altitude. Também é a mais quente na parte superior. Chega a 2.000 graus. É nessa faixa que orbitam os ônibus espaciais. Última camada lá, exosfera. É a última camada na fronteira com o espaço sideral. Nela, as moléculas tornam-se cada vez mais rarefeitas, libertando-se da gravidade terrestre. O final da exosfera pode chegar a 10.000 quilômetros. As medições indicam que a temperatura dessa região fica em torno de 1.600 graus. Esse quadro aqui, vocês receberam, no caso, as camadas da atmosfera, a mesma coisa, né? Praticamente as mesmas características, mas vocês receberam lá para o impresso, ok? Certo? Voltando lá, então. Certo, pessoal? Então, até aqui, tudo bem? Tudo ok? Tudo lindo? Vamos ver. Ah, tirei. Não era para ter tirado. Vamos de novo. É assim, pessoal. Tá? Então, correção lá com vocês. Esse texto aqui eu fiz a leitura, certo? Vamos lá. Não está compartilhando. Eu acompanho... Ah, desculpa. Eu acompanho pelo telefone, né? Para ver se vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Agora vai. Foi. Esse texto aqui, então, eu li com vocês agora lá através do PowerPoint, certo? As mesmas coisas que estão escritas, o mesmo texto tá lá, tá? Tá aqui as camadas, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Troposfera é a primeira camada, é a nossa, onde a gente habita, né? Extrato, né? Depois meso, meio, eu decoro assim, né? Termosfera, temperatura e exo fora, né? Última camada, tá? Vocês já pegaram que eu faço assim de ligação, né? Que nem antes a minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço, né? Os planetas lá, né? Eu decoro por associação. Mas não é para decorar mais, né? Já caiu isso. A professora é um pouco antiga, né? Já caiu essa coisa de decorar, a gente tem que entender. Mas tudo bem, vamos lá, voltando. Tá? Então lá as camadas, certo? Professora, eu não recebi isso, professora, eu não tenho esse quadro, professora... Pode chamar, a professora está disponível, qualquer coisa eu disponibilizo para você, certo? Não tem problema, tá, pessoal? Não fiquem com dúvida, chama lá, pergunta, insiste, não... Ah, tem gente que acha que estou incomodando de forma alguma, tá? Correção lá com vocês, então, tá? O que é atmosfera, tá? Tá escondidinho lá, né? Mas tá escrito lá o que é atmosfera, questão número 1. Tá? Então, tá lá no texto de vocês, na primeira linha, falando: a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, tá? Então, tá aí a resposta para vocês, né? Certo? A camada de ar que envolve a Terra, isso é atmosfera, né? Número 2, do que a atmosfera é formada? Então, é formada de ar, né? Diferente, o ar são os gases lá, né? Quais são eles, né? Nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico e vapor d'água, tá? Então, ele está dizendo, ela é formada por diferentes gases, entre eles o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o argônio, o carbônico e o vapor d'água. Pessoal, o gás nitrogênio, ele é encontrado no substrato, assim, né, no solo e tudo.
Então, assim, nós não conseguimos diretamente fazer o uso, né, fazer a associação do nitrogênio no organismo, tá? Então, as plantas, sim, o solo, sim, mas nós diretamente não, né? Mas ele é essencial para a vida, até ele é o maior, né, gás presente lá, tá? O oxigênio, então, é a nossa sobrevivência, né? A nossa lei lá. Inspira oxigênio, libera gás carbônico, certo? Então, o oxigênio é o gás lá mais importante, né? Para nós podermos sobreviver, tá? O argônio, o gás carbônico, então, libera por nós, pelas plantas, pelos animais. O vapor da água, então, é propriamente a umidade, né? A água lá no vapor, né? Tá? Que a gente sabe que a gente encontra, então, no ar, tá? Porque a gente encontra água no sólido, no líquido e no gasoso. No gasoso, então, no caso, no ar lá, que é o vapor d'água, tá? Número 3, podemos indicar com precisão onde a atmosfera começa e onde ela termina? Isso é uma pergunta. Sim ou não? Explique. A atmosfera se estende por muitos quilômetros acima da superfície terrestre. Ok. Então, é possível? Não, não é possível estimar com precisão onde ela termina e onde começa o espaço interplanetário. Por quê, tá, pessoal? Porque vai dissipando os gases, né? Vai diminuindo, vai se tornando a palavrinha lá rarefeito, tá lá no texto, né? Se tornando rarefeito, vai se extinguindo, vai se acabando, vai terminando o ar, então eu não tenho como ter precisão disso, tá? Então é uma estimativa, certo? E a questão lá, a última, era para preencher o quadro com as principais características das seguintes camadas da atmosfera. Quais são elas, né? Troposfera, exosfera, mesosfera, estratosfera, termosfera. Essas são as camadas da atmosfera. Então, principal característica da troposfera: maior concentração dos gases, é onde nós habitamos, ok? Aonde os seres vivos habitam. Ocorrem os fenômenos atmosféricos. Eu botei para vocês que são fenômenos atmosféricos: vento, chuva, tempestade, raio, ok? Então, isso ocorre aonde? Na troposfera. A temperatura diminui cerca de 6,5 graus a cada quilômetro que se distancia do Sol. Então, eu vou subindo, né? Em direção aos céus, eu vou tendo, então, a diminuição da temperatura. Transitam os aviões, balões, helicópteros, certo? Então, é tudo isso que ocorre aonde? Na troposfera, onde tem vida, ok? Exosfera. Encontramos nada mais, nada menos que a camada de ozônio. Ozônio é um gás. O gás que forma, então, a camada de ozônio, essa concentração de gás que forma a camada de ozônio. Para que serve a camada de ozônio? Proteção dos raios ultravioletas, UVA e UVB. Envelhecimento, certo? E também câncer de pele. E aí, quando fala assim, o buraco da camada de ozônio, é uma forma expressiva de falar. Não é um buraco, né? O que ocorre? Ele fica menos espesso, mais ralo, mais fino, né? Porque os gases não estão concentrados ali. Então, quanto maior a poluição, desmatamento, queimada, tudo isso vai acontecendo o quê? Vai reduzindo essa camada de ozônio, nos expondo mais aos raios ultravioleta lá, certo? Então, essas são as preocupações lá, ok? Outra coisa lá, né? A gente vê, viu e vai continuar estudando o efeito estufa, tá? O efeito estufa é um processo natural. Nós precisamos do efeito estufa para não se dissipar todo o calor, toda a energia durante a noite. Porque o sol irradia durante o dia e a noite, né? Que nem no deserto, esfria muito bruscamente. Então, nós dependemos do efeito estufa. Só que nós, seres humanos, nós contribuímos para o aumento desse efeito, né? Com a destruição, então, das coisas. Mas o efeito estufa em si, ele tem o seu benefício. Nós, seres humanos, nós estamos contribuindo para o aumento dele e também nós estamos aumentando todo esse processo de destruir, de aumentar a temperatura, certo? Mas, por si só, um ciclo natural, existe o efeito estufa. Mesosfera, camada mais fria, tá lá no meio, né? Protege a Terra de meteoros. Lá no texto, falando, eu disse que eu ia explicar para vocês. O meteoro, então, quem tem a tela colorida está falando, então vou falar aqui também. O meteoro, quando ele vem, né, em direção ao planeta Terra, ele pega fogo, certo? Então,
né, digamos que esse meteoro, né, a gente não tem a precisão, né, do que é construído lá, né, não tem como falar uma pedra, não, tá errado, né, então o meteoro é a própria constituição dele, quando ele entra na camada mesosfera, a camada da atmosfera mesosfera, ele incandesce, ele pega fogo, diminuindo então seu tamanho, ou chega imperceptível, ou não chega aqui para nós na Terra, na troposfera, certo? Então, essa é a proteção, né, nos protege desses meteoros, senão nós estaríamos sendo atingidos, né, constantemente pelos meteoros, tá? A estrela cadente, né, que a gente chama, são os meteoros lá, então, entrando na nossa mesosfera e incandescendo, ok? Tudo, um monte de dúvida, talvez, que tivesse, nunca paramos para pensar, mas vem se esclarecendo, né? Outra camada, estratosfera, camada mais extensa, quer dizer que ela é maior, né? Ela tem maior dimensão, camada mais quente. E aí ocorre o quê? Ionosfera, os íons, a presença dos íons, tá? Então são as ondas de rádio lá, né? Tá? Tá presente aí. Hoje não se escuta tanto rádio como antigamente, né? Na minha época tudo era rádio, começou a fita, não sei se você já ouviu falar em fita, né? Tá? Mas antigamente, né, os antigos ainda escutam bastante rádio. Hoje em dia é mais YouTube, sei lá, Spotify, né? Mas, né, existe ainda alguns rádios, né? Alguns extintos rádios em casa, né? Com as estações AM, nem existe mais, agora é FM, mas são lançadas essas ondas, né? Nessa é lá que fica, né, a transmissão, tá? Então as transmissões vão até lá para poder distribuir as ondas de rádio, os íons lá, tá? Íon lá, né? É o positivo e negativo, isso a gente vai ver em física também, tá? Última camada lá, termosfera, temperatura, certo? Camada mais externa, composta basicamente de quê? Hélio e hidrogênio. Encontra-se os satélites, tá? É lá que são lançados satélites, né? Que nem o Google, é Google Earth que fala, né? Que tem como observar lá o Google Maps lá, né? Que a gente acaba vendo, tá? Às vezes eu faço confusão, tá, pessoal? Mas não leve a sério. E telescópio espacial, tá? São lançados, então, e ficam em órbita com a Terra lá. Certo? Então, aí o ar, ele começa a dissipar total até se perder e entramos no espaço interplanetário. Por isso não temos a precisão correta, certo? Eu coloquei uma referência aqui para vocês, né? São slide, fala a mesma coisa, certo? Mas o que acontece, então? Tá aí o conteúdo, tá, pessoal? Vocês têm conteúdo para estudar, é um conteúdo de avaliação lá, tá? Então, espero não ter dúvida, qualquer coisa estou à disposição. Próxima semana, conteúdo novo, tá? E nós já vamos estar marcando a nossa avaliação. Antes disso, antes da avaliação, o pessoal não precisa ficar nervoso, nervosa, nada, tá? Eu vou fazer revisão com vocês, se tudo der certo, a gente faz revisão ao vivo, online, tá? Aí eu chamo, quem não puder vai ficar gravado, todo mundo vai ter. Professora, eu não tenho. Hoje eu digo 99%, 99,8% tem celular, tem acesso à internet, né? Se não pega, se não tem internet, tem celular, mas não tem internet, mas tem internet do vizinho, né? Então, assim, tem como, mas mesmo assim eu vou disponibilizar a revisão para quem pega impresso que não tem acesso, tá? Fiquem tranquilos lá. Então, vocês vão ter conteúdo, certo? E aí, o que acontece? Próxima semana, então, eu vou fazer também a recuperação paralela para aqueles que ainda não me entregaram atividade, eu vou estar marcando, vou estar passando aquilo que vai ser feito, ok? Beijo no coração de todo mundo e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, tá bom, pessoal?